Imagine um momento em que a vida parece desmoronar, como se o chão sob seus pés fosse engolido por um abismo de incertezas. Nesse caos, certos comportamentos surgem como uma tábua de salvação, uma promessa de alívio em meio à tempestade. Eles começam de forma sutil, quase imperceptível, como um sussurro sedutor que convence a mente, só mais uma vez, só por agora. Talvez seja um copo de vinho para acalmar a ansiedade após um dia exaustivo, uma maratona de vídeos nas redes sociais para esquecer uma discussão, ou uma compra impulsiva que traz uma onda fugaz de prazer. Essas escolhas, inicialmente inofensivas, são tentativas de escapar de um desconforto persistente, um vazio que não explica sua própria existência, mas que pesa no peito como uma sombra silenciosa. Com o tempo, porém, o que parecia uma solução temporária, uma pausa breve no sofrimento, transforma-se em algo muito maior, um hábito. Esse hábito, aos poucos, se solidifica em um ciclo vicioso, uma corrente invisível que prende a pessoa a um padrão que ela mesma reconhece como destrutivo. Pense em alguém que, após um dia estressante, recorre a um cigarro para relaxar. No início, é apenas uma escolha ocasional, um momento de alívio. Mas, com o passar das semanas, o cigarro deixa de ser uma opção e torna-se uma necessidade. O que era um gesto esporádico agora é um ritual diário, e a pessoa se vê acendendo um cigarro mesmo quando não quer, como se uma força maior a conduzisse. Esse é o poder do ciclo vicioso. Ele transforma uma ação consciente em um automatismo, um padrão que parece inevitável. Mas o que está realmente por trás desse ciclo? O que leva alguém a buscar, de forma incessante, algo que sabe ser prejudicial? Não é apenas o desejo por prazer imediato ou a busca por uma fuga momentânea. A verdade é mais complexa e profundamente humana. Esses comportamentos são, em essência, reflexos de uma ferida mais profunda, uma tentativa desesperada de preencher um vazio que parece impossível de satisfazer. É como se a pessoa estivesse tentando montar um quebra-cabeça, mas faltasse a peça central, aquela que dá sentido a todo o resto. Ela não age movida apenas pelo alívio fugaz que uma substância ou comportamento oferece, mas por uma necessidade primal de se reconectar com algo que foi perdido, talvez um senso de pertencimento, de propósito, ou até mesmo de si mesma. Na superfície, pode parecer autodestruição, mas, no fundo, é uma busca oculta por significado, uma tentativa de curar uma dor que permanece invisível, muitas vezes até para a própria pessoa. Imagine um vazio interior como um quarto escuro e trancado dentro da mente. A pessoa sabe que ele existe, sente seu peso, mas não ousa abrir a porta. Em vez disso, ela cobre a entrada com distrações, bebidas, compras, horas intermináveis na internet, na esperança de que o vazio desapareça. Mas ele não desaparece, ele apenas cresce, exigindo mais e mais para ser ignorado. Essa dinâmica é como a de um viajante perdido em um deserto. Ele vê uma miragem ao longe, uma promessa de água, de salvação. Ele corre em direção a ela, mesmo sabendo que pode ser uma ilusão, porque a sede é insuportável. O vício funciona de maneira semelhante. É a miragem que promete alívio, mas que, ao ser alcançada, revela-se vazia, deixando a pessoa ainda mais desorientada. E, no entanto, ela retorna àquela miragem repetidamente, porque a dor de enfrentá-la é menor do que a dor de encarar o vazio interior. Essa busca incessante levanta uma questão intrigante. Por que algumas pessoas parecem afundar em vícios que aparentam não ter retorno, enquanto outras, misteriosamente, escapam dessas armadilhas? Por que um indivíduo se perde em um ciclo de autodestruição, enquanto outro, enfrentando desafios semelhantes, encontra um caminho para a resiliência? O vício é, sem dúvida, uma das questões mais complexas e desafiadoras da psique humana. Ele não se limita a uma única forma ou manifestação, mas se apresenta em uma infinidade de disfarces em nossa sociedade. Há os vícios mais visíveis, como o abuso de substâncias, álcool, drogas, medicamentos, que deixam marcas claras no corpo e na vida social.
Um exemplo é o de alguém que começa bebendo socialmente, mas, aos poucos, precisa de doses maiores para sentir o mesmo alívio, até que o álcool domina sua rotina, afastando amigos e destruindo sua saúde. Mas há também os vícios menos óbvios, os comportamentos compulsivos que, embora não sejam tão estigmatizados, podem ser igualmente devastadores. Pense no uso obsessivo de redes sociais, onde a pessoa passa horas rolando a tela em busca de validação, ou na compulsão por compras, que mascara a insatisfação com uma falsa sensação de controle. Até mesmo atividades aparentemente inofensivas, como o excesso de trabalho ou exercícios físicos intensos, podem se transformar em vícios quando servem como uma fuga da realidade. Considere, por exemplo, o caso de alguém que usa o trabalho como uma forma de evitar sentimentos de inadequação. Essa pessoa pode se tornar um workaholic, trabalhando até a exaustão para preencher o vazio deixado por relações pessoais frágeis ou pela falta de propósito. Embora a sociedade muitas vezes aplauda esse comportamento, ele pode ser tão destrutivo quanto o abuso de substâncias, levando ao esgotamento físico e emocional. Todos esses comportamentos, apesar de suas diferenças, têm algo em comum: escondem um vazio existencial profundo, uma lacuna que a pessoa tenta preencher sem saber exatamente o que falta. Esse vazio é como um buraco negro na psique, sugando energia e atenção, mas nunca se satisfazendo, não importa quantas vezes seja alimentado com distrações temporárias. O que está por trás dessa necessidade quase incontrolável de escapar da realidade? Será que o vício é apenas uma questão de falta de força de vontade, como muitos acreditam? Ou há algo mais profundo, algo que escapa à compreensão superficial? A resposta não é simples, mas exige que olhemos além dos julgamentos morais e das explicações simplistas. O vício não é uma falha de caráter, mas um sintoma, um grito da psique que aponta para algo que foi negligenciado ou suprimido. Para explorar essa questão, mergulharemos nas perspectivas de dois pensadores brilhantes: Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, e Gabor Maté, médico e autor que dedicou sua carreira a entender o vício. Através de suas lentes, veremos que os comportamentos viciosos não são apenas respostas a fatores externos, como estresse ou traumas óbvios, mas reflexos de conflitos internos não resolvidos, de feridas que permanecem escondidas nas camadas mais profundas da mente. Nosso objetivo neste vídeo é ir além da superfície, compreendendo o vício não como um problema isolado, mas como um sintoma de algo muito maior. Para Carl Jung, o vício não pode ser reduzido a uma fraqueza moral ou a uma simples falta de disciplina. Ele o via como uma expressão da psique humana em desequilíbrio, um sinal de que algo fundamental está desalinhado. Jung acreditava que, em sua essência, os vícios são formas de fuga, tentativas de lidar com o sofrimento psicológico ou com o vazio existencial que consome a pessoa por dentro. Quando alguém não consegue confrontar suas questões internas, sejam medos, inseguranças ou uma sensação de desconexão, pode buscar alívio em comportamentos viciosos. Esses comportamentos oferecem uma solução temporária, uma espécie de anestesia para a dor, mas nunca abordam a raiz do problema. Imagine a psique como uma orquestra. Quando todos os instrumentos estão afinados, a música flui harmoniosamente. Mas, se um instrumento está desafinado, a harmonia se perde, e o som se torna dissonante. O vício, para Jung, é essa dissonância, um sinal de que algo na psique está fora de equilíbrio. Ele via a psique como uma totalidade, uma rede complexa que integra aspectos conscientes e inconscientes. Quando alguém cai no vício, muitas vezes está tentando, de forma inconsciente, preencher um vazio interior. Esse vazio pode surgir de várias fontes: a falta de sentido na vida, a desconexão emocional com os outros, ou até mesmo aspectos da personalidade que foram reprimidos ou ignorados. Por exemplo, uma pessoa que nunca aprendeu a expressar sua raiva pode recorrer ao jogo compulsivo como uma forma de liberar essa emoção reprimida, sem perceber que o jogo é apenas um substituto para o que realmente precisa ser enfrentado. Jung também acreditava que os vícios são uma forma de escapar da realidade, especialmente em momentos de estresse, angústia ou crise existencial. Pense em alguém que, após uma perda significativa,
como o fim de um relacionamento ou a morte de um ente querido, recorre ao álcool para amortecer a dor. A substância ou comportamento compulsivo torna-se um refúgio, um lugar onde as pressões da vida parecem menos esmagadoras. É como se a pessoa entrasse em uma bolha temporária, onde o mundo exterior não pode alcançá-la. No entanto, essa fuga é ilusória. O alívio é passageiro, e o retorno à realidade costuma ser ainda mais doloroso, como acordar de um sonho apenas para enfrentar uma tempestade ainda mais intensa. Esse padrão cria um ciclo vicioso. O vício não resolve o problema, mas o intensifica, tornando a pessoa ainda mais dependente daquilo que a está destruindo. Esse ciclo é como uma roda que gira cada vez mais rápido, puxando a pessoa para o centro de um redemoinho. Quanto mais ela tenta escapar, mais profundamente se afunda. Mas há esperança. Ao entendermos o vício não como um fracasso pessoal, mas como um sinal de algo maior, podemos começar a desvendar suas causas e buscar caminhos para a cura. Nos próximos blocos, continuaremos a explorar as ideias de Jung e Maté, mergulhando mais fundo nas raízes do vício e nas possibilidades de transformação. Gabor Maté, em seu livro O Reino dos Fantasmas Famintos, oferece uma visão profunda e comovente sobre a natureza do vício, descrevendo-o como uma busca incessante por satisfazer falsas necessidades que nunca proporcionam verdadeira plenitude. Ele escreve que essas necessidades, não importa quantas vezes sejam atendidas, jamais deixam a pessoa satisfeita. É como se o cérebro estivesse preso em um estado de carência perpétua, incapaz de sentir que teve o suficiente para relaxar e seguir em frente com outros aspectos essenciais da vida. Imagine alguém que, após uma refeição farta, ainda sente um vazio no estômago, uma fome que não explica, mas que o obriga a buscar mais comida, mesmo sabendo que não precisa dela. Essa metáfora captura a essência do vício. A pessoa consome, repete, persiste, mas a saciedade nunca chega. O cérebro, enganado por essa ilusão de necessidade, não consegue se libertar, permanecendo preso em um ciclo de busca incessante, como um hamster correndo em uma roda que gira sem parar, sem jamais chegar a lugar algum. Essa imagem do hamster na roda é poderosa porque reflete a exaustão emocional e psicológica de quem vive sob o domínio de um vício. A pessoa não está apenas buscando prazer. Ela está tentando escapar de algo, uma dor, um vazio, uma inquietação que parece insuportável. Maté define o vício de forma ampla e precisa. É qualquer comportamento repetitivo, relacionado a substâncias ou não, no qual a pessoa se sente compelida a persistir, independentemente das consequências negativas que isso traz para a sua vida ou para a vida daqueles ao seu redor. Essa definição desafia os estereótipos comuns sobre o vício. Quando pensamos em vícios, muitas vezes imaginamos o abuso de substâncias, heroína injetada em becos escuros, garrafas de uísque escondidas em gavetas, cigarros acesos em cadeia. Essas imagens são reais, mas representam apenas uma fração do problema. Maté nos lembra que os vícios comportamentais são igualmente prevalentes e podem ser tão devastadores quanto seus equivalentes químicos. Considere, por exemplo, o uso compulsivo de redes sociais. Alguém pode passar horas rolando feeds intermináveis, buscando validação em curtidas e comentários, mas, no final, sente-se mais vazio do que antes. Cada notificação é como uma pequena dose de dopamina, uma promessa de conexão que nunca se cumpre. Ou pense na pornografia, que oferece uma fuga momentânea da solidão ou do estresse, mas muitas vezes deixa a pessoa ainda mais isolada, com uma sensação de desconexão crescente. Até mesmo atividades que a sociedade valoriza, como o exercício físico intenso ou a dedicação excessiva ao trabalho, podem cruzar a linha para o vício quando se tornam uma forma de evitar emoções difíceis. Imagine uma mãe solteira que se dedica obsessivamente à academia, treinando horas por dia para escapar da ansiedade de criar um filho sozinha. O que começa como uma busca por saúde transforma-se em uma compulsão que prejudica sua saúde mental e seu tempo com a família. Esse padrão, embora socialmente aceito, é um vício tão real quanto o de alguém que depende de álcool para enfrentar o mesmo tipo de dor. Maté explica que qualquer paixão pode se tornar um vício, e a diferença crucial está em uma pergunta simples: quem está no comando?
É o indivíduo que controla o comportamento, ou é o comportamento que controla o indivíduo? Uma paixão saudável pode ser ajustada, equilibrada, colocada em perspectiva. Um músico apaixonado por sua arte, por exemplo, pode decidir pausar a prática para passar tempo com a família, porque ele está no comando. Mas uma paixão obsessiva, que escraviza a pessoa e a impede de parar mesmo diante de prejuízos claros, é um vício. Pense em alguém que joga videogames compulsivamente. Ele sabe que está negligenciando seus estudos, que seus relacionamentos estão sofrendo, mas, mesmo assim, não consegue desligar o console. Cada nível concluído oferece uma falsa sensação de conquista, mas o custo é uma vida que se desintegra aos poucos. Maté sugere um teste prático para identificar um vício. Pergunte a si mesmo: dado o dano que esse comportamento está causando a mim e aos outros, estou disposto a parar? Se a resposta for não, ou se, mesmo querendo parar, a pessoa não consegue cumprir essa promessa, então ela está lidando com um vício. Considere o caso de um homem viciado em jogos de azar. Ele vê as contas se acumulando, ouve as súplicas de sua esposa, mas, mesmo assim, volta ao cassino, convencido de que a próxima aposta será a virada de jogo. Essa incapacidade de parar, mesmo diante de consequências graves, é o que define o vício, seja ele relacionado a substâncias, comportamentos ou até ideias. Até mesmo a obsessão por perfeccionismo pode se tornar um vício, quando a pessoa se recusa a aceitar qualquer resultado que não seja impecável, sacrificando sua saúde mental no processo. Mas o que causa um vício? Durante décadas, o debate sobre as origens do vício dividiu especialistas. Alguns defendem que o problema reside exclusivamente no indivíduo, uma falha de caráter, uma predisposição genética ou uma falta de força de vontade. Essa visão, porém, é limitada e muitas vezes injusta. Uma explicação mais precisa, como Maté e outros estudiosos argumentam, é que o vício nasce da interação entre o sujeito e o objeto. O vício surge quando uma pessoa anseia regularmente por uma mudança em seu estado subjetivo, uma sensação de alívio, prazer ou escape, e se torna dependente de um objeto ou atividade para alcançar essa mudança. Por exemplo, alguém que se sente ansioso pode recorrer ao álcool para desligar a mente. No início, é uma escolha consciente, uma forma de relaxar. Mas, com o tempo, o álcool se torna a única ferramenta que a pessoa conhece para lidar com a ansiedade, criando uma dependência que é tanto psicológica quanto fisiológica. É como se o cérebro reescrevesse suas prioridades, colocando o objeto do vício no centro de tudo. Nem todos os objetos ou atividades têm o mesmo potencial aditivo. No livro Addiction by Design, Natasha Su explora como certos objetos, devido às suas características farmacológicas ou estruturais, são projetados para maximizar a dependência. Pense em máquinas caça-níqueis, com suas luzes piscantes, sons hipnóticos e recompensas intermitentes que mantêm o jogador preso por horas. Ou em aplicativos de redes sociais, que usam algoritmos sofisticados para garantir que o usuário volte sempre, atraído por notificações e conteúdos personalizados. Esses objetos têm uma potência distinta. Eles geram mudanças subjetivas tão intensas e convincentes que algumas pessoas passam a depender deles para sentir qualquer coisa. É como se o cérebro fosse sequestrado, reprogramado para priorizar o estímulo imediato acima de tudo, acima da saúde, dos relacionamentos, do futuro. Vivemos em um mundo saturado de objetos e atividades com potencial aditivo: smartphones, jogos online, alimentos ultraprocessados, streaming infinito. Cada um desses elementos é projetado para capturar nossa atenção e, para alguns, essa captura se transforma em dependência. Neste vídeo, nosso foco está no lado pessoal dessa equação, o que faz com que algumas pessoas sejam mais suscetíveis ao vício do que outras. Gabor Maté, que passou décadas trabalhando com viciados, oferece uma resposta clara e compassiva. Todo vício, seja leve ou severo, relacionado a substâncias ou comportamentos, é uma tentativa de aliviar o sofrimento e a dor emocional. O vício não é, como muitos acreditam, uma busca desenfreada por prazer. É, acima de tudo, uma fuga da dor.
Essa dor pode assumir muitas formas, e suas origens são tão variadas quanto as pessoas que a experimentam. Para alguns, é a depressão, que os faz sentir como se estivessem presos em um poço sem fundo, onde cada dia é uma luta para encontrar motivos para continuar. Para outros, são inseguranças que sussurram constantemente que não são bons o suficiente, que não merecem amor ou respeito. Há também aqueles que enfrentam distúrbios de ansiedade, onde o mundo parece um lugar ameaçador e imprevisível, e o vício oferece uma pausa temporária desse medo constante. Considere o caso de uma mulher que recorre ao uso compulsivo de compras online para escapar de um casamento infeliz. Cada pacote que chega à sua porta traz uma onda de excitação, uma distração momentânea da dor de uma relação que não funciona mais. Mas, quando a novidade passa, o vazio retorna, e ela clica novamente, acumulando dívidas que só aumentam seu estresse. Ou pense em um estudante que mergulha em videogames para fugir da pressão acadêmica. Cada nível concluído, cada recompensa virtual, oferece uma sensação de controle e conquista que falta em sua vida real. O que começa como uma distração torna-se uma necessidade, e logo ele está jogando até altas horas, negligenciando o sono, estudos e amizades. Esses exemplos mostram que o vício não é sobre a substância ou atividade em si, mas sobre o que ela representa, uma tentativa de escapar de um sofrimento que parece insuportável. Outros podem buscar o vício para lidar com relações interpessoais difíceis, um chefe abusivo, uma família desestruturada, ou para evitar a dor de um vazio existencial, aquela sensação de que a vida não tem propósito ou direção. Maté conta a história de um homem de 47 anos, viciado em drogas desde a adolescência. Quando perguntado por que continuava usando, ele respondeu com uma honestidade desarmante: "Não sei. Só estou tentando preencher um vazio na minha vida. Aborrecimento. Simplesmente falta de direção." Essa resposta ecoa uma verdade universal sobre o vício. Ele é uma tentativa de preencher um vazio que a pessoa muitas vezes não consegue nomear. Esse vazio pode ser o resultado de traumas óbvios, como abusos na infância, ou de feridas mais sutis, como a ausência de validação emocional. É como se a pessoa estivesse tentando tapar um buraco no coração com algo que, no fundo, ela sabe que não vai funcionar. Mas a dor é tão grande, e a promessa de alívio tão sedutora, que ela continua tentando, mesmo que isso signifique sacrificar tudo o que realmente importa. O vício, nesse sentido, é uma tragédia profundamente humana, não porque seja uma escolha irracional, mas porque é uma resposta compreensível a um sofrimento que muitas vezes permanece invisível. À medida que avançamos, veremos como as ideias de Maté e Jung se entrelaçam para revelar as raízes mais profundas do vício, especialmente aquelas que remontam à infância e às dinâmicas sociais que moldam nossa psique. Por enquanto, fica claro que o vício não é apenas um problema de comportamento, mas um reflexo de uma luta interna para encontrar alívio, significado e conexão em um mundo que muitas vezes parece vazio. Em muitos casos, a dor emocional que uma pessoa tenta aliviar por meio do vício tem raízes profundas, frequentemente enterradas nos primeiros anos de vida. A infância é um período de formação delicado, onde as experiências moldam não apenas a personalidade, mas a própria estrutura do cérebro, deixando marcas que podem ecoar por toda a vida adulta. Estudos científicos confirmam essa conexão, revelando que a maioria dos viciados em drogas pesadas, como heroína, cocaína ou metanfetamina, cresceu em lares marcados por abusos, sejam físicos, emocionais ou psicológicos. Esses ambientes caóticos, onde o medo e a instabilidade predominam, plantam sementes de sofrimento que, com o tempo, podem germinar em comportamentos autodestrutivos, como o vício. Carl Jung, com sua visão profunda da psique humana, escreveu que todas as dificuldades parentais se refletem, sem exceção, na psique da criança, às vezes com resultados patológicos. Essa observação nos lembra que os pais, mesmo sem intenção, exercem uma influência monumental no desenvolvimento emocional e psicológico de seus filhos, e essa influência pode determinar a vulnerabilidade ao vício décadas depois. Imagine uma criança pequena, ainda incapaz de compreender o mundo ao seu redor, mas completamente dependente de seus cuidadores para sobreviver.
Assim como um bebê no útero está imerso no corpo da mãe, nutrindo-se de sua essência física, nos primeiros anos de vida a criança está emocional e psicologicamente fusionada com os pais. Nesse período, o cérebro é incrivelmente maleável, como uma argila fresca que toma forma com cada interação, cada palavra, cada olhar. Quando a infância é marcada por disfunções, como a ira explosiva de um pai, o abuso verbal constante ou a negligência emocional, o sofrimento que isso gera não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ele se entranha na mente da criança, moldando seu desenvolvimento cerebral de maneiras que aumentam significativamente a probabilidade de vício na vida adulta. Gabor Maté explica que muitos viciados em substâncias relatam que usam drogas para automedicar sua dor emocional. Mas o problema vai além disso. Suas experiências traumáticas literalmente sabotaram o desenvolvimento de sistemas cerebrais cruciais, como os de dopamina e opioides, que regulam prazer e bem-estar. O cérebro límbico, responsável pelas emoções, o sistema de estresse, que gerencia respostas ao perigo, e as áreas do córtex pré-frontal, que controlam impulsos e decisões racionais. Pense no cérebro de uma criança como um jardim recém-plantado. Em um ambiente amoroso, com cuidado e atenção, as sementes florescem em árvores fortes, capazes de resistir às tempestades da vida. Mas, em um lar abusivo, o solo é envenenado e o crescimento é comprometido. Uma criança que cresce em um ambiente de violência, por exemplo, pode desenvolver um sistema de estresse hiperativo, sempre em estado de alerta, como se o mundo fosse uma ameaça constante. Cada grito, cada tapa, reforça a sensação de que o perigo está por toda parte. Mais tarde, na vida adulta, essa mesma pessoa pode recorrer ao álcool ou às drogas para acalmar essa hipervigilância, buscando um alívio que seu cérebro, danificado por anos de estresse crônico, não consegue produzir naturalmente. Esse é o impacto duradouro do trauma infantil. Ele não apenas causa dor emocional, mas altera a própria arquitetura do cérebro, tornando o vício uma resposta quase inevitável para alguns. É como se o cérebro, privado de segurança na infância, estivesse constantemente procurando um atalho químico para preencher o vazio deixado por aquelas experiências. No entanto, o trauma explícito, como o abuso físico ou verbal, não é a única fonte de vulnerabilidade. Crianças que crescem com cuidadores emocionalmente frios ou distantes também enfrentam um risco elevado de desenvolver vícios na vida adulta. O psicólogo Alan Sochori chama isso de ausência emocional parental ou separação próxima. Nesse cenário, o pai está fisicamente presente, garantindo que as necessidades materiais, comida, roupas, um teto, sejam atendidas. Mas, devido a seus próprios desafios, como depressão, estresse crônico ou lutas internas, ele não consegue oferecer o suporte psicológico e emocional que a criança precisa para se desenvolver plenamente. Gabor Maté, em O Reino dos Fantasmas Famintos, descreve como essa ausência emocional pode ser tão devastadora quanto o abuso explícito. Uma criança que percebe essa desconexão tenta, instintivamente, se reconectar com o pai, buscando seu olhar, seu carinho, sua validação. Quando essas tentativas falham repetidamente, a criança desenvolve mecanismos de enfrentamento inadequados, como balançar-se repetidamente, chupar o dedo ou até se desconectar emocionalmente como forma de autoproteção. Imagine uma criança que, noite após noite, tenta chamar a atenção de uma mãe absorta em seus próprios problemas. Talvez a mãe esteja lidando com uma depressão severa, incapaz de oferecer mais do que respostas monótonas e olhares vazios. A criança, desesperada por conexão, pode começar a se balançar na cadeira, um movimento rítmico que acalma sua angústia, como uma tentativa de substituir o abraço que nunca chega. Esse comportamento, embora pareça trivial, é um sinal precoce de que a criança está aprendendo a se automedicar, a encontrar alívio dentro de si mesma porque o mundo externo não responde. Anos depois, essa mesma criança, agora adulta, pode buscar esse alívio em fontes externas: drogas, álcool, comportamentos compulsivos como compras ou jogos online, na esperança de recriar a sensação de segurança e pertencimento que nunca conheceu. Maté enfatiza que filhos que não receberam a presença atenta e amorosa de seus cuidadores têm maior probabilidade de buscar satisfação química em substâncias ou atividades,
como se tentassem preencher o vazio deixado por aquela ausência emocional. Considere o caso de um homem que, na adolescência, começou a usar maconha para lidar com a sensação de isolamento. Ele cresceu em uma casa onde seus pais estavam sempre presentes fisicamente, mas emocionalmente distantes, ocupados com suas próprias carreiras e conflitos. Ele se lembra de tentar contar sobre seu dia na escola, apenas para ser recebido com respostas vagas ou silêncios. Com o tempo, aprendeu a suprimir suas emoções, mas o vazio permaneceu. A maconha, inicialmente uma curiosidade, tornou-se uma forma de silenciar a angústia, de criar uma sensação artificial de conexão consigo mesmo. Esse padrão, que começou como uma solução temporária, evoluiu para uma dependência que comprometeu sua saúde e seus relacionamentos. Histórias como essa ilustram como a ausência emocional pode ser tão prejudicial quanto o trauma explícito, deixando cicatrizes que aumentam a vulnerabilidade ao vício. Mas o vício não é exclusividade daqueles com infâncias marcadas por trauma ou negligência. Surpreendentemente, mesmo pessoas que tiveram uma infância relativamente nutritiva não estão imunes. Por quê? Porque vivemos em uma sociedade que, em muitos aspectos, amplifica o sofrimento existencial e cria condições propícias para o vício. Maté faz uma comparação histórica poderosa. Assim como durante a queda do Império Romano, quando as pessoas se voltaram em massa para prazeres hedonistas para aliviar a angústia de uma cultura em colapso, hoje muitos recorrem aos vícios como uma forma de automedicação contra a desesperança. Essa desesperança é alimentada por uma visão sombria do futuro, crises climáticas, desigualdades crescentes, instabilidade política, pandemias, e pela pressão de se conformar a um mundo que glorifica o consumismo como um estilo de vida. Para se encaixar na sociedade moderna, somos incentivados a adotar comportamentos compulsivos, como comprar incessantemente, usar tecnologia sem limites e buscar distrações constantes em redes sociais e entretenimento. Esses elementos formam uma tempestade social perfeita, criando uma crise de vício que atravessa todas as camadas da sociedade, dos mais jovens aos mais velhos. Pense na sociedade moderna como um oceano agitado, onde as ondas do consumismo, da tecnologia e da validação externa nos empurram constantemente para longe de nós mesmos. As redes sociais, por exemplo, prometem conexão, mas muitas vezes nos deixam mais isolados, comparando nossas vidas com imagens perfeitas que não refletem a realidade. Passamos horas rolando feeds, buscando curtidas que nos deem uma sensação fugaz de valor, apenas para perceber que o vazio permanece. O entretenimento constante, séries, jogos, notificações incessantes, nos mantém ocupados, mas raramente satisfeitos, como se estivéssemos tentando encher um balde com um furo no fundo. Maté escreve que um senso de vazio deficiente impregna toda a nossa cultura. O viciado, nesse contexto, não é uma exceção. Ele é apenas alguém que sente esse vazio de forma mais aguda, mais dolorosa. Enquanto muitos de nós tentamos preencher esse buraco negro espiritual com compras, trabalho excessivo ou distrações digitais, o viciado é mais consciente da futilidade dessas tentativas, mesmo que não consiga escapar delas. Esse vazio cultural é como uma névoa espessa que cobre tudo, dificultando a conexão com fontes de significado duradouro, nossa alma, nosso espírito, nossos valores mais profundos. Nossa cultura consumista, obcecada por aquisição, ação e imagem, não oferece respostas. Ela apenas aprofunda o buraco, deixando-nos mais vazios do que antes. Anúncios nos bombardeiam com promessas de que a felicidade está no próximo smartphone, na próxima promoção, na próxima selfie viral. Mas essas promessas são efêmeras, dissolvendo-se assim que as alcançamos. É como correr em uma esteira. Por mais rápido que você vá, nunca chega a lugar algum. Dado o número de pessoas que crescem em lares abusivos ou emocionalmente ausentes, combinado com o estado fragmentado e alienante da sociedade moderna, não é surpresa que tantos recorram a drogas e vícios comportamentais como uma forma de lidar com a vida. O vício, nesse sentido, é menos uma escolha individual e mais uma resposta a um mundo que muitas vezes parece desprovido de sentido, onde a busca por conexão e propósito é constantemente sabotada. À medida que avançamos, veremos como esses fatores,
Traumas infantis, dinâmicas familiares disfuncionais e pressões sociais avassaladoras se entrelaçam para criar as condições perfeitas para o vício. Mas também começaremos a explorar as possibilidades de cura, um caminho que exige coragem para enfrentar o vazio em vez de fugir dele, para cavar fundo nas raízes da dor e encontrar maneiras de reconstruir o que foi quebrado. O vício não é apenas uma tentativa de preencher um vazio que pulsa silenciosamente no fundo da alma, mas também uma luta profunda para se sentir inteiro, para reunir os fragmentos de uma psique fragmentada por anos de repressão e negação. Na linguagem de Carl Jung, o vício pode ser entendido como uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de integrar um aspecto negligenciado da psique conhecido como a sombra. A sombra é um conceito rico e complexo. Ela abrange tudo aquilo que foi reprimido, todos os traços da personalidade que o indivíduo não reconhece ou não aceita, seja por vergonha, medo ou pressão externa. Esses traços podem incluir qualidades vistas como negativas, raiva, inveja, egoísmo, mas também aspectos positivos, como criatividade, vulnerabilidade ou ambição, que foram suprimidos porque não se alinhavam com as expectativas culturais, familiares ou sociais. Quando a sombra permanece ignorada, escondida nas profundezas do inconsciente, ela não desaparece. Pelo contrário, torna-se uma força poderosa, operando como um marionetista que puxa cordas invisíveis, influenciando o comportamento de maneiras que a pessoa muitas vezes não compreende. Essa tensão interna, essa fragmentação da psique, cria uma inquietação que pode levar ao vício, seja em substâncias, comportamentos compulsivos ou distrações, como uma forma de aliviar a dor causada por essa parte de si mesma que clama por reconhecimento. Imagine a sombra como uma sala trancada dentro de uma casa, uma parte da sua própria mente que você sabe que existe, mas evita a todo custo. A porta está lá, mas abri-la significa enfrentar o desconhecido, memórias dolorosas, traços de si mesmo que você julga inaceitáveis, ou até qualidades que foram reprimidas por não serem apropriadas. Quanto mais você ignora essa sala, mais a porta rende, mais o conteúdo reprimido bate para ser libertado, criando uma pressão que se manifesta em ansiedade, inquietação ou um vazio inexplicável. O vício, nesse contexto, é como uma tentativa desesperada de calar esses ruídos, de abafar a voz da sombra com distrações temporárias. Um copo de uísque, uma maratona de redes sociais, uma aposta arriscada no cassino. Jung escreveu uma frase que ecoa com força: quem não consegue encarar sua sombra está condenado a ser dominado por ela. Essa dominação pode assumir muitas formas, mas no caso do vício, ela se apresenta como um ciclo de comportamentos destrutivos que a pessoa não consegue controlar, porque é a raiz do problema. A sombra não integrada permanece intocada. Considere o exemplo de uma mulher que cresceu em uma família onde expressar raiva era proibido. Talvez seus pais a ensinassem que boas moças não gritam, não se revoltam, sempre sorriem. Para se encaixar, ela engoliu sua raiva, reprimindo-a até que se tornasse parte de sua sombra. Anos depois, essa raiva reprimida começa a se manifestar de forma indireta. Ela se vê viciada em compras compulsivas, gastando dinheiro que não tem em busca de uma satisfação fugaz. Cada compra é uma tentativa de liberar a energia emocional que foi trancada, de sentir algo além do entorpecimento. Para Jung, a cura começa quando ela enfrenta essa sombra, quando abre a porta da sala trancada e examina seu conteúdo com honestidade. Isso pode significar reconhecer a raiva que ela sempre negou, talvez até expressá-la de forma saudável, como através da escrita ou da terapia. Esse processo é doloroso, exige coragem para olhar nos olhos os aspectos de si mesma que foram rejeitados, mas é o caminho para a totalidade psicológica, para uma vida onde o vício não é mais necessário como uma válvula de escape. A integração da sombra não é apenas sobre confrontar traços negativos. Às vezes, envolve reconhecer qualidades positivas que foram suprimidas. Imagine um homem que, na infância, foi desencorajado a perseguir sua paixão pela arte porque sua família considerava isso impraticável. Essa criatividade reprimida tornou-se parte de sua sombra, e, na vida adulta, ele recorre ao álcool para aplacar a frustração de uma carreira que não o satisfaz. Integrar a sombra, nesse caso, pode significar redescobrir sua criatividade, talvez começando a pintar novamente,
mesmo que apenas como hobby. Essa reconexão com o aspecto negado de si mesmo pode trazer um senso de propósito que substitui a necessidade do vício. Para Jung, esse processo de integração é essencial para superar padrões destrutivos, porque o vício é, em última análise, um sintoma de um desequilíbrio mais amplo na psique, uma indicação de que a pessoa está vivendo desconectada de sua verdadeira essência. Por outro lado, Gabor Maté oferece uma perspectiva complementar, com um enfoque mais voltado para o presente. Ele argumenta que, independentemente de quão longe no passado estejam as raízes da dor emocional, sejam traumas infantis, negligência ou repressão, a pessoa viciada está tentando lidar com essa dor no aqui e agora. Para Maté, a superação do vício não é uma questão de força de vontade, como a sociedade frequentemente sugere, nem de encontrar um substituto químico ou comportamental para a substância ou hábito. Substituir o álcool por cafeína, ou o jogo por exercícios físicos intensos, pode apenas trocar um vício por outro se a dor subjacente não for enfrentada. Em vez disso, a cura exige coragem para olhar diretamente para o sofrimento, para explorar suas origens, talvez uma infância marcada por abandono, ou uma vida adulta cheia de isolamento, e para desenvolver mecanismos de enfrentamento mais saudáveis que permitam à pessoa conviver com a dor sem tentar apagá-la. Maté escreve uma frase que captura a essência desse processo: a única saída para o vício é através da dor, e não tentando evitá-la. Essa ideia é radical porque desafia nossa tendência natural de fugir do desconforto. Pense em um jovem que usa redes sociais compulsivamente para evitar a solidão. Cada curtida, cada mensagem, é uma distração momentânea, mas o vazio retorna assim que a tela se apaga. A abordagem de Maté sugere que, em vez de buscar outra distração, ele precisa sentar-se com a solidão, senti-la plenamente, entender de onde ela vem. Talvez ele descubra que essa solidão está ligada a uma infância onde nunca se sentiu verdadeiramente visto pelos pais, ou a uma série de amizades superficiais na vida adulta. Esse confronto com a dor é assustador, mas também libertador, porque permite que ele comece a construir uma vida que não dependa de muletas químicas ou comportamentais para funcionar. É como atravessar um túnel escuro. O caminho é intimidador, mas do outro lado há luz. A compaixão é um pilar fundamental nesse processo, tanto a compaixão por si mesmo quanto a dos outros. A autocompaixão significa perdoar-se pelas escolhas passadas, reconhecer que o vício foi uma tentativa de sobreviver a uma dor real, mesmo que tenha causado mais sofrimento. É dizer a si mesmo: eu fiz o melhor que pude com as ferramentas que tinha. A compaixão dos outros, de amigos, familiares, terapeutas ou grupos de apoio, oferece um espelho onde a pessoa pode se ver com dignidade, em vez de vergonha. Maté conta histórias de pacientes que, ao se sentirem genuinamente compreendidos por alguém, começaram a encontrar forças para enfrentar sua dor sem recorrer ao vício. Imagine um homem em um grupo de apoio, compartilhando sua luta com o alcoolismo. Quando outro membro do grupo responde com empatia, dizendo: eu já estive exatamente onde você está, algo muda. Esse momento de conexão rompe o isolamento, mostrando que a dor não é única, que há esperança. A compaixão cria um espaço seguro onde o sofrimento pode ser explorado sem que a pessoa seja esmagada por ele, como uma ponte que permite atravessar um rio turbulento sem se afogar. Para Jung, a jornada para superar o vício está intimamente ligada ao que ele chamava de individuação, o processo de se tornar um indivíduo completo e integrado. A individuação é uma busca pela totalidade psicológica, um caminho para reunir os fragmentos da psique, o consciente, o inconsciente, a sombra, em um todo harmonioso. Para Jung, o vício é um sintoma de um desequilíbrio mais amplo na psique, uma indicação de que a pessoa está vivendo desconectada de sua verdadeira essência. Quando alguém começa a integrar sua sombra, enfrentando os aspectos de si mesmo que foram negados ou reprimidos, ela pode encontrar um senso de propósito e significado que substitui a necessidade de vícios. Considere uma mulher que, ao confrontar sua insegurança reprimida, descobre que ela era, na verdade, uma sensibilidade profunda que pode ser usada para ajudar os outros. Essa descoberta pode abrir portas para uma vida mais rica, onde o vício não tem mais espaço,
porque ela encontrou algo mais valioso para preencher seu tempo e sua alma. A abordagem de Maté ecoa essa ideia, mas com um enfoque maior na cura através da conexão humana. Ele acredita que o isolamento é um dos maiores combustíveis do vício, enquanto a conexão com os outros é um antídoto poderoso. A verdadeira cura vem de relações autênticas, de sentir-se visto, ouvido e compreendido por outra pessoa. Pense em uma reunião de alcoólicos anônimos, onde alguém compartilha sua história de luta e, em vez de julgamento, recebe aplausos e abraços. Esse momento de conexão pode ser transformador, porque rompe o ciclo de vergonha e isolamento que mantém o vício vivo. Maté argumenta que aprender a estar presente com a própria dor, sem tentar fugir dela, é mais fácil quando há outros ao seu lado, oferecendo apoio e lembrando que você não está sozinho. É como caminhar por uma floresta escura. A jornada é menos assustadora quando você tem alguém segurando uma lanterna ao seu lado. Tanto Jung quanto Maté concordam que o vício é, em sua essência, um chamado para olhar para dentro, para enfrentar o que foi negado ou suprimido, seja sombra, a dor emocional ou vazio existencial. Mas essa jornada não é simples. Ela exige coragem para encarar verdades desconfortáveis, paciência para suportar o desconforto do processo e, acima de tudo, um compromisso inabalável com a verdade sobre si mesmo. É como escalar uma montanha íngreme. Cada passo é difícil, e há momentos em que a tentação de desistir é enorme. Mas, ao chegar ao topo, à vista, uma vida mais autêntica, significativa e livre do vício, faz todo o esforço valer a pena. Essa é a promessa de Jung e Maté, que, ao enfrentar a dor e a sombra, podemos encontrar não apenas a cura, mas uma versão mais completa e verdadeira de nós mesmos. Para Carl Jung, a psique humana não é um sistema fixo, como uma estrutura rígida que permanece inalterada, mas um organismo vivo, dinâmico, em constante busca por equilíbrio e totalidade. É como um rio que flui suavemente, ajustando-se aos obstáculos em seu caminho, mas sempre tentando encontrar seu curso natural. Quando esse equilíbrio é perturbado, seja por traumas que deixam cicatrizes profundas, pela repressão de partes essenciais da personalidade ou pela desconexão com a própria essência, a psique reage, tentando restaurar a harmonia perdida. O vício, nesse contexto, surge como uma tentativa equivocada, quase instintiva, de apaziguar essa desarmonia interna. É como se a psique, sentindo a dor de sua fragmentação, buscasse um alívio imediato: álcool, drogas, redes sociais, compras compulsivas, para silenciar o sofrimento, mesmo que esse alívio seja temporário e traga consequências devastadoras. Tanto Jung quanto Gabor Maté concordam que superar o vício exige muito mais do que simplesmente abandonar a substância ou o comportamento viciante. Não é suficiente parar de beber, desinstalar aplicativos ou evitar o cassino. É necessário embarcar em uma jornada profunda de autoconhecimento e cura, um processo que desenterra as raízes da dor e reconstrói a vida a partir de uma base mais autêntica e significativa. O autoconhecimento é o alicerce dessa jornada. Ele exige olhar para dentro com uma honestidade implacável, como quem segura uma lanterna em um quarto escuro, iluminando os cantos que foram evitados por anos, talvez por medo ou vergonha. Isso significa entender as raízes da dor. Uma infância marcada por rejeição, um trauma que foi enterrado ou uma sensação persistente de inadequação, e reconhecer os padrões que levaram ao vício. Considere o caso de uma mulher que usa a comida como conforto, compulsivamente buscando doces ou fast food para aplacar uma inquietação interna. Através do autoconhecimento, ela pode descobrir que esse comportamento começou na adolescência, quando a solidão de não ter amigos próximos a levou a encontrar consolo na comida. Esse insight não surge facilmente. Exige coragem para enfrentar verdades desconfortáveis e paciência para desvendar as camadas da própria história, como quem desenterra um artefato antigo com cuidado para não quebrá-lo. A cura, por sua vez, vai além do entendimento. Ela envolve construir uma vida que seja significativa, alinhada com a essência do indivíduo. Isso pode significar encontrar um propósito maior, como ajudar os outros, criar algo novo ou se conectar com a natureza, que dê à pessoa uma razão para viver, algo que transcenda a necessidade de fugas temporárias.
Gabor Maté enfatiza a importância de práticas que promovam presença e consciência, ferramentas que ajudam o indivíduo a estar com sua dor sem tentar abafá-la ou fugir dela. A meditação, por exemplo, é como sentar-se à beira de um rio turbulento, observando as águas agitadas sem se deixar arrastar por elas. Com o tempo, a pessoa aprende a sentir suas emoções, tristeza, raiva, medo, sem a necessidade de recorrer a substâncias ou distrações para silenciá-las. A terapia oferece um espaço seguro para explorar o passado e construir novos caminhos, como uma ponte que conecta o presente às possibilidades do futuro. Atividades criativas, como a escrita, a pintura ou a música, também desempenham um papel poderoso. Imagine um homem que, após anos lutando contra o vício em jogos de azar, começa a escrever poesia. Cada verso se torna uma forma de expressar a dor que antes era afogada em apostas, transformando o sofrimento em algo belo e significativo. Ele pode descobrir que, ao colocar seus sentimentos no papel, a necessidade de buscar a adrenalina do jogo diminui, porque ele encontrou uma nova forma de se conectar consigo mesmo. Essas práticas não apenas ajudam a pessoa a desenvolver uma relação mais saudável consigo mesma, mas também reacendem a alegria de estar presente no momento, sem a compulsão de escapar. Para Jung, o trabalho com a psique vai além do consciente, mergulhando nas profundezas do inconsciente, onde residem mensagens que podem guiar a cura. Ele acreditava que os sonhos, os símbolos e os arquétipos, imagens universais que habitam a mente humana, são como cartas enviadas pelo inconsciente, apontando o caminho para a integração da psique. Um sonho recorrente de uma floresta escura, por exemplo, pode ser um convite para explorar a sombra, aquelas partes reprimidas de si mesmo que precisam ser reconhecidas. Talvez a floresta represente o medo de enfrentar a raiva ou a vulnerabilidade que foram escondidas por anos. Ao prestar atenção a esses sinais, anotando sonhos ou refletindo sobre símbolos que aparecem na vida, a pessoa pode começar a integrar sua sombra, reunindo os fragmentos de sua psique em um todo mais harmonioso. Esse processo é como montar um quebra-cabeça complexo. Cada peça, por mais assustadora que pareça, é essencial para completar a imagem. Para Jung, o vício é um sinal claro de que a psique está desequilibrada, e a cura exige não apenas abandonar o comportamento viciante, mas restaurar essa harmonia interna através da integração e do autoconhecimento. No nível social, tanto Jung quanto Maté reconhecem que o vício não é apenas uma luta individual, mas também um sintoma de uma sociedade doente, uma cultura que amplifica o sofrimento e cria as condições perfeitas para o vício florescer. Nossa sociedade moderna é como um deserto espiritual, onde o consumismo, a desconexão e a busca incessante por validação externa são celebrados como virtudes. Anúncios nos bombardeiam com promessas de que a felicidade está na próxima compra, no próximo like, na próxima promoção. Mas essas promessas são como miragens em um deserto. Quanto mais nos aproximamos, mais elas se dissipam, deixando-nos ainda mais sedentos. Maté escreve que o vício é uma resposta ao sofrimento, e o sofrimento é agravado por uma sociedade que não oferece muitas fontes de significado ou conexão genuína. Em nossa cultura, a negação da dor é incentivada. Somos ensinados a sorrir, a seguir em frente, a esconder nossas lutas atrás de uma fachada de sucesso e produtividade. Essa pressão para evitar o sofrimento torna a jornada de cura ainda mais desafiadora, porque o vício se torna não apenas uma fuga pessoal, mas uma resposta lógica a um mundo que parece vazio de propósito. Considere o caso de uma jovem que se vê viciada em redes sociais, passando horas buscando validação em curtidas e comentários. Ela não está apenas fugindo de sua própria insegurança, está respondendo a uma cultura que mede o valor de uma pessoa por sua visibilidade online. Cada notificação é uma promessa de pertencimento, uma ilusão de conexão, mas essa promessa nunca se cumpre, deixando-a ainda mais desconectada de si mesma e dos outros. A superação do vício, nesse contexto, é mais do que uma jornada individual. É um ato de resistência contra uma cultura que perpetua o vazio espiritual. É dizer não às distrações efêmeras, os feeds infinitos, às compras impulsivas, às validações externas, e buscar algo mais profundo, conexões reais, um propósito autêntico, uma vida que não depende de aplausos virtuais para ser significativa.
Maté e Jung nos lembram que, enquanto vivermos em uma sociedade que glorifica o superficial e desencoraja a introspecção, o vício continuará sendo uma resposta comum ao sofrimento, porque ele oferece uma ilusão de alívio em um mundo que raramente nos ensina como encontrar paz verdadeira. Para aqueles que buscam se libertar do vício, o caminho é longo e cheio de obstáculos, como uma trilha montanhosa coberta de pedras e espinhos. Há momentos de dúvida, quando a voz do vício sussurra promessas de alívio rápido. Há recaídas, quando a pessoa tropeça e sente o peso da vergonha. Mas essa jornada também é profundamente recompensadora, porque cada passo em direção à cura é um passo em direção a si mesmo. A jornada exige enfrentar a dor de frente, como quem encara um vento gelado sem desviar o rosto, permitindo que ela passe sem tentar apagá-la. Exige desenvolver compaixão por si mesmo, aprendendo a se perdoar pelas escolhas passadas e a reconhecer que o vício foi uma tentativa de sobreviver a um sofrimento real. Imagine uma mulher que, após anos lutando contra o alcoolismo, começa a frequentar um grupo de apoio. Ao compartilhar sua história e ouvir as dos outros, ela percebe que sua dor não é única, que há esperança, e esse senso de pertencimento se torna uma âncora para sua recuperação. A compaixão dos outros, de amigos, familiares, terapeutas, é como uma fogueira em uma noite fria, oferecendo calor e luz para continuar. A jornada também exige construir conexões autênticas, relacionamentos que vão além das superficialidades da vida moderna. Pense em um homem que, após anos de dependência de pornografia para lidar com a solidão, começa a se abrir com um amigo próximo. Ao falar sobre suas lutas, ele sente, pela primeira vez, que é visto como é, sem julgamento. Essa conexão genuína o ajuda a enfrentar sua dor sem recorrer ao vício, porque ele encontrou algo mais valioso, a sensação de ser compreendido. Acima de tudo, a jornada exige um compromisso com a autenticidade, com a coragem de ser quem você realmente é em um mundo que muitas vezes exige conformidade. É escolher viver de acordo com seus valores, mesmo quando isso significa ir contra a corrente, como um nadador que luta contra a maré para alcançar a margem. A abordagem de Jung e Maté oferece uma visão esperançosa, uma luz brilhante no fim de um túnel escuro. Superar o vício não é apenas sobre abandonar a substância ou o comportamento, é sobre redescobrir o sentido da vida, encontrar um propósito que transcenda as distrações temporárias oferecidas pelo consumismo e pela cultura de massa. Ao integrar a sombra, ao enfrentar a dor e ao buscar conexões significativas, o indivíduo pode não apenas deixar o vício para trás, mas alcançar um nível mais profundo de realização pessoal. É como emergir de um longo inverno para encontrar a primavera. A paisagem pode estar marcada pelas tempestades, mas a beleza e renovação à espera. No final, o vício é um convite para despertar, para olhar para dentro com coragem e para construir uma vida que seja verdadeiramente sua, com todas as suas dores e alegrias. É um chamado para a totalidade, para a conexão e para a coragem de viver autenticamente em um mundo que muitas vezes nos incentiva a fugir de nós mesmos. A jornada para superar o vício é um caminho profundamente pessoal, tecido com os fios únicos da história de cada indivíduo, suas dores, seus traumas, suas esperanças, mas também universal, porque reflete um anseio humano compartilhado por significado, conexão e um lugar no mundo. Cada pessoa carrega uma bagagem singular, memórias de uma infância marcada por abandono, cicatrizes de rejeições amorosas ou o peso de expectativas não atendidas. No entanto, a luta para encontrar um propósito que dê sentido à existência, para tecer laços genuínos com os outros, é uma experiência que transcende fronteiras, culturas e gerações. Em um mundo que frequentemente nos desencoraja a olhar para dentro, empurrando-nos para um turbilhão de distrações externas, notificações piscando, propagandas sedutoras, promessas de felicidade instantânea, o vício surge como um grito da alma, um alarme estridente que ecoa no silêncio da noite, alertando-nos para despertar e redescobrir quem somos de verdade. É um sinal de que algo essencial foi perdido, uma parte de nós que clama por ser reconhecida e reintegrada. Tanto Carl Jung quanto Gabor Maté nos lembram que o vício, embora doloroso, não é o fim da jornada, mas um ponto de partida, uma rachadura na superfície da psique que revela a possibilidade de uma transformação profunda,
um convite para reconstruir a vida a partir de suas raízes mais autênticas. Para Jung, o vício é um sintoma de uma psique que anseia por totalidade, como um quebra-cabeça cujas peças foram espalhadas por uma tempestade. Ele via a psique como um sistema dinâmico, sempre em busca de equilíbrio, como um pêndulo que oscila entre extremos, tentando encontrar seu centro. O vício, nesse contexto, é um sinal de que esse equilíbrio foi rompido, talvez por traumas que fragmentaram a alma ou pela repressão de aspectos essenciais da personalidade. A cura, segundo Jung, vem através do processo de individuação, a jornada de integrar a sombra, aquelas partes de nós mesmos que escondemos, seja por vergonha, medo ou pressão social. A sombra pode conter traços negativos, como raiva ou inveja, mas também qualidades positivas, como criatividade ou sensibilidade, que foram suprimidas porque não se encaixavam nas expectativas do mundo ao nosso redor. Imagine uma mulher que, por anos, lutou contra a dependência de álcool, usando a bebida para entorpecer uma dor que ela não conseguia nomear. Através da terapia, ela descobre que sua sombra abriga uma raiva reprimida, enraizada em uma infância onde expressar emoções era visto como fraqueza. Integrar essa sombra não significa apenas reconhecer a raiva, mas encontrar formas saudáveis de canalizá-la, talvez escrevendo um diário, praticando artes marciais ou se engajando em causas sociais. Esse processo é como reunir os fragmentos de um espelho quebrado. Cada pedaço refletido traz a pessoa mais perto de sua totalidade, reduzindo a necessidade de vícios para preencher o vazio interno. Considere outro exemplo: um homem que, desde jovem, foi desencorajado a perseguir sua paixão pela música, porque sua família insistia que ele precisava de uma carreira estável. Essa criatividade reprimida tornou-se parte de sua sombra, e, na vida adulta, ele se viu viciado em jogos de azar, buscando na adrenalina das apostas uma faísca de vida que sua rotina monótona não oferecia. Para Jung, a cura desse homem envolve redescobrir sua criatividade, talvez voltando a tocar violão ou compondo canções, mesmo que apenas por prazer. Ao integrar essa parte negada de si mesmo, ele encontra um senso de propósito que substitui a necessidade do vício, como se estivesse reacendendo uma chama que foi sufocada por anos. Para Jung, a individuação é um processo de alinhar o indivíduo com sua essência mais profunda, de encontrar um propósito que ressoe com a alma, seja ele criar, ensinar, explorar ou simplesmente viver com autenticidade. Gabor Maté, por sua vez, oferece uma perspectiva complementar, centrada na dor como a força motriz por trás do vício. Ele argumenta que o vício é uma resposta ao sofrimento, uma tentativa de automedicar feridas emocionais que podem ter raízes em traumas infantis, negligência ou na solidão do presente. A cura, para Maté, não vem de evitar essa dor, mas de enfrentá-la com coragem, compaixão e, acima de tudo, conexão com os outros. Ele acredita que o vício próspera no isolamento, como uma planta que cresce na escuridão, mas murcha quando exposta à luz da conexão humana. Pense em um jovem que, após anos lutando contra o vício em jogos online, decide se abrir em um grupo de apoio. Ao compartilhar sua história, ele encontra empatia em vez de julgamento, e as palavras de um colega, "Eu sei exatamente como você se sente", criam um vínculo que começa a dissolver a vergonha que alimentava seu vício. Essa conexão é como uma ponte que atravessa um abismo, permitindo que ele caminhe em direção à cura sem medo de cair. Maté enfatiza que enfrentar a dor é um ato de coragem, como entrar em um mar agitado sabendo que a única maneira de alcançar a praia é nadar através das ondas. Ele conta histórias de pacientes que, ao se permitirem sentir a dor, talvez a tristeza de uma infância sem afeto ou a angústia de uma vida sem propósito, começaram a encontrar alívio não em substâncias, mas em práticas como a meditação, a escrita ou a terapia. Imagine uma mulher que, viciada em compras compulsivas, começa a praticar meditação guiada. Sentada em silêncio, ela enfrenta a ansiedade que a levava a gastar dinheiro desenfreadamente, percebendo que essa ansiedade está ligada a uma necessidade de se sentir suficiente em um mundo que a fazia sentir pequena. Essa prática a ajuda a estar presente com sua dor, a aceitá-la como parte de sua humanidade, em vez de tentar apagá-la com mais compras. Para Maté, a compaixão, tanto por si mesmo quanto dos outros, é a chave para transformar a dor em um catalisador de crescimento,
em vez de um fardo que nos arrasta para baixo. Jung e Maté, apesar de suas abordagens distintas, convergem em um ponto central. O vício é uma oportunidade, uma porta entreaberta para uma vida mais autêntica e significativa. Mas abri-la exige uma coragem imensa, a coragem de olhar para dentro e enfrentar verdades difíceis, sobre quem somos, o que sentimos, o que negamos por tanto tempo. É também a coragem de escolher a autenticidade em um mundo que frequentemente recompensa a conformidade, que nos pressiona a usar máscaras para nos encaixarmos. A sociedade moderna, com sua ênfase no consumismo e na validação externa, não facilita essa jornada. Na verdade, ela torna ainda mais desafiadora. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com mensagens sedutoras, prometendo que a felicidade está na próxima compra, no próximo like, na próxima conquista profissional. Essas promessas são como areia que escorre entre os dedos. Por mais que tentemos segurá-las, elas nunca nos satisfazem por muito tempo, deixando-nos com o vazio que o vício tenta, em vão, preencher. Pense em uma jovem que passa horas em redes sociais, buscando validação em curtidas e comentários. Cada notificação é como uma gota d'água em um deserto árido, mas nunca o suficiente para saciar sua sede de pertencimento. A cultura consumista, com seus outdoors brilhantes, influenciadores perfeitos e feeds infinitos, alimenta esse ciclo, incentivando-nos a buscar soluções externas para problemas internos, a apagar a dor com distrações em vez de enfrentá-la. O vício próspera nesse ambiente porque oferece um alívio rápido, uma ilusão de plenitude que nos mantém presos em um ciclo de sofrimento. É como correr em uma esteira. Por mais rápido que você vá, nunca chega a lugar algum. A verdadeira cura exige que saiamos desse ciclo, que escolhamos o caminho mais difícil do autoconhecimento e da conexão genuína. Um caminho que nos leva não apenas a abandonar o vício, mas a redescobrir o que significa viver de verdade. A boa notícia é que esse caminho está disponível para todos. Não importa o quão profundo seja o vício ou quão longa seja a jornada de cura. Todos nós temos a capacidade de olhar para dentro, de encontrar compaixão por nós mesmos e de construir uma vida que seja verdadeiramente nossa. A abordagem de Jung e Maté oferece um mapa para essa jornada, um guia que não promete atalhos ou soluções mágicas, mas que aponta para um destino mais rico e significativo. Esse mapa nos lembra que a cura é um processo, não um evento isolado, e que cada pequeno passo, cada momento de honestidade, cada conexão genuína, cada ato de coragem, nos aproxima da totalidade. É como plantar uma semente em solo árido. Com paciência, cuidado e tempo, ela pode crescer em uma árvore frondosa, oferecendo sombra e frutos. Ao longo do caminho, haverá desafios inevitáveis, como rochas que bloqueiam uma trilha montanhosa. Haverá momentos de dúvida, quando a voz do vício sussurra promessas de alívio imediato, como uma sereia tentando atrair um marinheiro para as rochas. Haverá recaídas, quando a pessoa tropeça e sente o peso da vergonha, como se todo o progresso tivesse sido apagado. Mas essas quedas não são o fim, elas são parte da jornada, oportunidades para aprender e crescer. Considere um homem que, após meses de sobriedade, recaía em um velho hábito de consumo de pornografia. Em vez de se afundar na culpa, ele busca apoio em um terapeuta, que o ajuda a entender que a recaída foi desencadeada por uma recente perda de emprego, um lembrete de sua vulnerabilidade. Esse insight o fortalece, permitindo que ele retome o caminho com mais clareza e determinação. A jornada de cura é como uma dança complexa. Às vezes, você dá um passo para trás, mas cada movimento, mesmo os erros, faz parte do aprendizado. No final, a superação do vício não é apenas sobre abandonar uma substância ou um comportamento. É sobre abraçar a vida em toda a sua complexidade, com todas as suas dores e alegrias. É sobre encontrar um propósito que nos faça sentir vivos, que nos conecte à nossa essência e ao mundo ao nosso redor. Para alguns, esse propósito pode ser criar, pintar telas vibrantes, escrever histórias que tocam o coração, cozinhar pratos que reúnem pessoas. Para outros, pode ser ajudar os outros, como trabalhar em uma ONG, ser um mentor para alguém em recuperação ou simplesmente oferecer um ombro amigo. É sobre reconectar-se com o que significa ser humano, com a capacidade de sentir profundamente,
de amar sem reservas, de crescer através dos desafios. A abordagem de Jung e Maté nos ensina que o vício, embora doloroso, é um catalisador, uma chama que pode consumir ou iluminar, dependendo de como a enfrentamos. Em última análise, o vício nos oferece uma lição profunda. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor faz parte da experiência humana. Todos enfrentamos perdas, rejeições, momentos de desespero, mas o sofrimento prolongado vem de tentar evitar essa dor, de fugir dela com vícios que apenas aprofundam o vazio. Ao escolher enfrentar a dor com coragem e compaixão, podemos transformar o vício de um fardo em um catalisador para uma vida mais plena e autêntica. É como transformar uma cicatriz em uma obra de arte. A marca permanece, mas agora conta uma história de resiliência, força e renovação. Superar o vício é construir uma vida que não apenas sobrevivemos, mas que vivemos de verdade, com propósito, conexão e a coragem de ser quem somos, sem máscaras, em um mundo que muitas vezes nos pede para sermos outra coisa. É um chamado para abraçar nossa humanidade em sua totalidade, para encontrar beleza nas imperfeições e para viver com a ousadia de sermos nós mesmos.